Queridos, vamos estar lendo hoje a palavra de Deus. Nós vamos estar aprendendo hoje um pouco mais sobre fé. E eu queria ler com vocês em Hebreus, capítulo de número 11, do versículo 24 ao versículo de número 30. 11, 24 ao 30. Amém? Põe para mim aqui, Isaías, água. Ou o Ismael está aqui mesmo. Vamos lá então, juntos comigo. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Nós estamos falando sobre os heróis da fé. E Moisés é uma pessoa que nós vamos estar comunicando hoje. Amém? Estaremos trabalhando sobre a vida de Moisés. Obrigado, Rebeca. Acabou os copos, ela buscou para nós. Ela é uma benção, essa menina. Então nós vamos estar falando sobre Moisés. Eu queria ler com vocês Hebreus 11, versículo de número 24. Muito obrigado, meu irmão. E diz assim a palavra de Deus: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito por não temer a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias, somente até ele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tudo, que a tua palavra venha ao nosso encontro e possamos aprender, Senhor, e desenvolver essa fé, Pai, de uma maneira, Pai, que ela seja uma fé forte, resiliente, transformada pelo teu poder, Pai. Eu te louvo pela vida, Senhor, de cada uma pessoa aqui. Que agora tenhamos corações e mentes preparadas para o alimento da tua palavra e ensináveis, ó Pai. Possamos realmente estar dispostos a aprender, dispostas a aprender, Senhor, aprenderem a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos, Pai, como uma terra fértil agora, Pai, em que a tua palavra é semente e produz 30, 60, 100 vezes mais o fruto, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, e produz o caráter, a imagem, a obediência, Pai, e a maneira que teu filho foi como homem e é, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Nós estamos falando sobre fé esses dias e hoje eu queria falar sobre uma fé de um homem chamado Moisés. E eu quero falar que a fé de Moisés, ela não surgiu da noite para o dia. Talvez você olhe para Moisés, você vai ver aquele homem ali no meio de Faraó e fazendo tudo que ele faz, atravessando o Mar Vermelho. Então a gente sempre pensa nas pessoas já lá na frente, mas a fé de Moisés foi uma fé que ela cresceu, e todos que são cristãos, eles passam pelo mesmo processo. A fé, ela é um crescimento. Precisamos crescer. Se você não cresce, sua fé é morta. Se você não desenvolve, sua fé está sendo infrutífera. Então você precisa desenvolver a sua fé, e é sobre isso que eu vou falar. E falando sobre fé, só para contar uma história que é tão interessante, a gente tem que tomar muito cuidado, que eu não sei se é uma história verdadeira ou não, mas é contada que numa cidade havia uma loja de bebida. Eventualmente uma casa de noturna foi construída bem na direção da igreja. E aqueles membros da igreja começaram a ir lá e orar, várias reuniões de noite pedindo a Deus que para queimar o lugar, para que acabasse com aquele lugar. E aí uma noite caiu um raio e atingiu aquele bar. Aquele raio destruiu completamente aquele ambiente. E aí o proprietário, sabendo que os crentes estavam orando para cair fogo lá e destruir aquele lugar, chamou um advogado para processar a igreja. E a igreja contratou um outro advogado para dizer que ela não tinha a ver com aquilo. E aí o advogado alegava uma coisa, o outro alegava que os crentes oraram e que aquilo acabou. E aí a igreja
contratou advogado, o advogado da igreja ficava ali contradizendo. E aí o juiz terminou aquilo, ele diz: vou deliberar isso aqui. E ele diz: e a opinião desse tribunal é que onde quer que a culpa possa estar, o taberneiro, o dono do bar, é o único que realmente acredita em oração, enquanto os membros não. Porque os membros da igreja diziam que não era culpa deles, que o lugar pegou fogo, mas sabendo que eles oraram. Agora eu não sei se é uma história fictícia ou verdadeira, mas mostra que pessoas sem fé podem encontrar um Deus fiel, e mostra que precisamos acreditar quando pedimos a Deus. Precisamos saber que a fé, ela desenvolve. É inteiramente possível a gente entender isso, e isso aconteceu também na Bíblia, quase um caso semelhante, em que pessoas estavam orando, mas duvidavam do que Deus poderia fazer. A gente tem Atos 12, não vou ler completo, mas ali você pode ler depois em casa, a história de que Pedro estava preso, acorrentado, e um anjo do Senhor visitou Pedro e libertou ele. Pedro achou que estava num sonho, mas Pedro atravessou todos os portões, os grilhões, e lá de fora ele estava na rua. E aí ele foi na casa que eles estavam orando, bateu na porta, e uma menina chamada Rod disse: Pedro está na porta. Eles: não, imagina, menina, Pedro está lá na prisão, e eles orando a Deus para libertar Pedro. E ela disse: não, Pedro está lá fora, não é um anjo que está lá fora, um anjo com uma voz de Pedro, não é Pedro. E aí Pedro continua batendo até que eles abriram a porta. Então eles estavam orando, mas não acreditavam que era Pedro que estava lá. Então você vê que a fé é algo engraçado. A gente precisa realmente acreditar. A gente precisa crescer no ponto de que sabemos que Deus está operando, que é Ele que faz. O modelo de fé que nós consideraremos hoje, por muitas vezes, é um verdadeiro crente com uma fé poderosa, divina em Deus. A gente olha para Moisés como um grande herói da fé. Quando ele orou, ele esperou respostas e Deus fez. Na maioria das vezes, em outros momentos da sua vida, ele era um homem descelerado por dúvidas. Ele não acreditava nem que ele poderia fazer o que ele pôde fazer. Ele se sentia tão humano. E foi aí que nós lemos o texto que vemos aí, o texto de Hebreus contando a história de Moisés. Então Hebreus aqui fala dos heróis da fé. Abraão foi o pai físico do povo de Deus. Abraão foi aquele que gerou toda essa nação. Moisés foi quem trouxe realmente uma religião, uma adoração a Deus, ligou o povo a um culto. Moisés é aquele que ligou a Deus um culto pela revelação de Deus. Moisés foi o legislador de todas as leis de Israel. Moisés, ele foi uma pessoa que trouxe as leis para o povo de Israel, que essas leis foram usadas para toda a sociedade. Até hoje nós usamos leis que são baseadas nas leis de Moisés. E vemos que no livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio está escrito essas leis. Devemos a este homem uma grande dívida para o nosso modo de viver hoje de leis, porque aí se progrediu a lei. Mas não foi somente o brilho que nos trouxe essa compreensão, foi sua fé. Olha o que o texto diz, vamos ler junto, Deuteronômio 34, 10 e 12. Você pode ler junto comigo aqui no painel, no projetor. Deuteronômio, versículo de número... Diz assim: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, nunca mais, em que fez todos aqueles sinais e prodígios que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de Israel. Então não levantou nunca mais. Moisés, ele viveu 120 anos, e aí eu quero dividir a vida de Moisés, para a gente compreender passo a passo como a fé de Moisés cresceu, em 3 divisões distintas de 40 anos. Então considera 40 anos, 41 a 80 anos, 81 a 120 anos. Nós vamos considerar o crescimento da fé de Moisés de 40 e 40 anos. Moisés foi príncipe do Egito.
Ele foi filho da Faraó, adotado pela filha de Faraó, quando a sua mãe o pôs, ali no início do livro de Êxodo, contando a história dele, quando o Faraó mandou matar todas as crianças da idade de masculina para baixo, uma idade de criança, matou todas essas crianças. Moisés foi posto num cesto, e aí no rio, a filha de Faraó acolheu Moisés como filho dela. E aí a própria mãe o criou, porque a irmãzinha dele acompanhava no rio, e disse: eu conheço uma mulher que pode ajudar você a criar essa criança. Então ele sai disso para príncipe, de repente ele se torna pastor de ovelha, ele tem um encontro com Deus, depois se torna profeta, depois libertador do povo de Israel, Deus verdadeiro contra um Deus pagão, homem de privilégio para um deserto de desolação, dali vai para o Egito, de lá para a terra prometida. Então a vida de Moisés é resumida em 120 anos. O catalisador para o crescimento e desenvolvimento espiritual na vida de Moisés foi a fé. Ele precisou crescer na fé. Então, pela fé, quando ele tinha crescido a uma certa idade, ele escolheu uma nova identidade. A Bíblia diz, pode colocar os primeiros versos, Kelly, de Hebreus 11, falando sobre Moisés, e a Bíblia diz, 23, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que não era uma criança comum, não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, esse é o texto que eu quero falar agora no primeiro tópico nosso, já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado. Então Moisés deliberadamente deu as costas a uma vida de privilégio, uma vida de Egito, uma vida de rei, uma vida de abundância. O Egito, ele era a única nação forte, rica, poderosa naquele momento daquele mundo. Ou seja, é exatamente o que você está ouvindo. Aquela nação era poderosa e Moisés rejeitou tudo aquilo. Como membro da família real, ele poderia ter seus dias de luxos, longe das raízes de escravo de onde ele veio. Mas ele sentiu a agitação do Espírito de Deus e ouviu o chamado de Deus. Ele ouviu o chamado de Deus para ser um homem que conduziria os israelitas de volta à terra prometida. Sua escolha não foi impulso romântico de um adolescente que quer mudar os dias, o mundo, vou mudar o mundo, não foi isso. Aos 40 anos, Moisés escolheu identificar-se com o seu povo de origem. Êxodo 2, somos informados de que o dia que ele estava fora entre os escravos, ele viu um dos seus irmãos hebreus sendo maltratado pelos egípcios, por um mestre egípcio. Em momento, Moisés fez uma escolha que mudaria o resto da sua vida. Ele conseguiu um golpe fatal e de repente, naquele golpe fatal, ele conseguiu assassinar aquele homem. No dia seguinte, quando se tornou evidente que daquele crime, ele foge. Ele então entrou na segunda fase da sua vida. Ele sai de pastor obscuro nas regiões banhadas pelo sol da Midian. Ele foge para uma terra longe, onde ele casa, tem filhos. Ninguém mais ouve falar de Moisés. O autor em Hebreus nos ajuda a entender o custo do que veio ser o chamado de Deus. O mesmo tipo de decisão que ele toma é uma decisão forte. Ele diz: eu não quero mais o Egito, a ponto de, com as suas próprias mãos, fez errado, defender os seus irmãos. E aí ele fugiu, sumiu, voltou para o tempo real. Ele tomou uma decisão: eu não vou ser mais deste mundo, eu não quero mais ser do Egito. O mesmo tipo de decisão está diante de cada um de nós. Quando tornamos seguidores de Jesus, nós temos de entender que para crescer na fé, uma fé crescente, precisamos rejeitar o mundo, precisamos rejeitar os prazeres do mundo, precisamos rejeitar o Egito. O Egito é chamado de mundo. Num exemplo bíblico, num exemplo de ilustração, o Egito é chamado de mundo. Há escolhas a serem feitas e elas são caras. Jesus Cristo nos desafia com uma fé radical. Vamos ler Lucas, no capítulo de número 12, 29 ao 34, você vai ver como esse desafio é radical, de que nós precisamos realmente abandonar o Egito, o mundo.
Lucas capítulo 12, 29 diz: portanto, não busquem o que comer ou beber e não se preocupem com isto, pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabe o que precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Somente até aí. É muita fé largar os prazeres do pecado, confiar que Deus vai te sustentar. Os tesouros do Egito para uma caminhada na estrada de Deus. Nós podemos segurar dinheiro e correr atrás do dinheiro, podemos absorver o calmante que vem alimentar os anseios físicos das nossas vidas, sentir os olhares de admiração, de ser uma pessoa que é admirada. Muitas vezes corremos atrás de prazeres e prazeres e prazeres, trabalhando sem parar, comendo, bebendo e festejando. Podemos fazer tudo isso, podemos viver a vida aí fora sem preocupar com nada, ou podemos definir nossas vidas e nossas vistas a viver perto de Deus, ganhando ricas recompensas do céu. Somente fé faz o céu real. Pela fé Moisés escolheu uma identidade que é o povo de Deus. E é a pergunta: nós fazemos isso? Há uma necessidade radical. Moisés, ele não deixou para amanhã, vou pensar sobre isso, vou viver uma meia vida, vou no Egito, vou lá e converso com os israelitas, vou montar um complô contra Faraó. Não, Moisés, ele tomou uma decisão radical de abandonar o Egito. Decisão radical que todo crente, quando cresce na fé, precisa fazer. Ele precisa se perguntar: eu estou abandonando, eu abandonei o Egito, eu abandonei o mundo? Porque só cresce na fé. Tem gente que para nesse estágio. Por quê? Porque tem até uma música que eu não gosto muito dela, que é Crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Quem já ouviu essa música? É uma música que fala uma realidade. A pessoa, ela não larga o mundo, ela não larga os prazeres do mundo, ela não tem prazer nas coisas de Deus. E para crescer na fé, você precisa abandonar isso radicalmente. Você precisa tomar uma decisão radical de largar o pecado, largar as coisas que agradam a Deus, para que você cresça na fé, porque a segunda etapa só vai acontecer depois que fazemos isso. A segunda etapa da nossa fé de maturidade espiritual, de crescimento, só vai acontecer quando fazemos isso. Em segundo lugar, aprendemos que foi a fé que causou em Moisés a descoberta de Deus. Ele não conhecia Deus, ele conhecia de ouvir falar, ele conhecia do que sua mãe explicou, talvez ele conhecia de ouvir alguém mais falar, mas a partir do momento que ele abandona o Egito, ele encontra Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Se nós abandonarmos os prazeres dessa terra, o primeiro passo vamos dar de cara com Deus, que Ele vai se revelar a nós. Porque o que acontece? O Egito é impureza, o Egito é pecado, o Egito é coisas que nos afastam de Deus. Quando nós abandonamos essas coisas, é como se nós estivéssemos andando para trás e largando o pecado, e aí quando você vira, você tem o Deus Santo. E foi isso que aconteceu com Moisés. O passo de Moisés foi este, foi um processo em que ele chegou agora a encontrar Deus. Certamente, como filho adotivo da filha de Faraó, ele foi treinado nas práticas religiosas do Egito. Com certeza ele aprendeu muita coisa. Na verdade, o Faraó, ele era Deus, e Moisés era deificado, era como se eles fossem deuses. E Moisés foi ensinado a adorar o seu próprio avô, os filhos dos deuses que trouxe favor para o Egito. Mas em algum lugar ele também ganhou o conhecimento do Deus dos antepassados dele, de Abraão, Isaac, Jacó. Talvez fosse da sua mãe, que foi trazida para cuidar dele no palácio. O que é certo é que o Espírito de Deus comovia dentro dele, em sua vida adulta, e ele começou a procurar Deus. Inicialmente ele rejeitou os deuses do Egito, ele serviu a si mesmo. Ele diz: eu vou encontrar Deus da minha maneira, e vou fazer a obra de Deus da minha maneira. E ele pensou que poderia fazer com suas forças para libertar o povo de Deus, e tomou as situações a ponto de ter sangue agora nas suas mãos. Mataram um mestre egípcio, e seu serviço de alta ajuda trouxe para um deserto de desolação, trouxe ele para o deserto. Mas Deus ainda o perseguia, e um dia encontrou Moisés face a face do outro lado do deserto, lá no nada.
Deus encontra com Moisés. Deus vai ao encontro dele. Lemos uma história curiosa, vamos abrir Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1 e 10, que é a história que conta sobre a vida de Moisés. Êxodo 3, 10, quando ele encontra com o Senhor. A Bíblia diz: Moisés pastoreava, 3:1, versículo 1 primeiro. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Você vê que anjo está escrito com essa versão não está, mas a minha versão está escrito com a letra maiúscula, porque no hebraico é letra maiúscula, dizendo que é um anjo especial. E a gente acredita que Jesus, é tipo como se Jesus tivesse aparecido para ele naquele dia, quando fala esse anjo do Senhor. Lhe apareceram numa chama do fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele, ou seja, esse anjo conversando com ele, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Está vendo que aqui chama o anjo de Senhor? Viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então Deus vai em direção e encontra Moisés. Então nós falamos de 40 anos que ele teve conhecimento de Deus. Ele estava no Egito e ele teve conhecimento de Deus. Ele sabia quem era Deus, por algum conhecimento. Agora nós temos de 80 em diante, nós temos de 40 a 80, um encontro com Deus. O crescimento da nossa fé é isso. Ele encontra Deus e dessa forma trouxe uma nova revelação. A vida mudou drasticamente. Moisés continua ali, agora ele tem esse encontro com Deus que muda tudo. O crente que não tem um encontro com Deus na sua vida, a sua vida continua sempre muitas vezes ligada ao Egito. Ele precisa ter uma segunda etapa, que é um encontro radical com Deus, onde o Egito já não vai fazer mais sentido para ele, onde os prazeres do mundo já não vai fazer sentido para ele, onde as músicas, onde o dinheiro, onde tudo que há no mundo não tem mais prazer do que estar com Deus. Por isso que precisa de etapa para a fé ser crescente. E aí ele tem um encontro com Deus, algo que acontece radicalmente na vida dele, é uma mudança. E aí Deus vem ao encontro dele, Deus diz para ele, ele olha para aquele algo sobrenatural, e aí ele vai chegando diante de Deus e diz: oh, tira suas sandálias, porque eu sou santo. Ou seja, não há nada do Egito para chegar perto de mim, nada que possa contaminar. Então aqui é uma santidade de Deus, uma separação, e ele vai diante de Deus, e ele tira as sandálias, e agora ele pisa no terreno com seus próprios pés. Não há nada que o separa mais de Deus. E o crente, quando ele cresce na fé, nada mais separa ele de Deus. Não há uma sandália, não há nada, um objeto, não há nada na vida dele que o separa de Deus, porque a segunda etapa é um encontro tão profundo com Deus, que a pessoa, ela está em Deus. E isso acontece com ele. Por quê? Porque ele cresceu a sua fé. Ele não está mais patinando, ele não é mais um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ele é uma pessoa que agora tem um encontro sobrenatural com Deus, e todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Eu canso de contar aqui, mas vocês vão ouvir até quando Jesus me levar embora, ou para os céus ou para algum lugar. Mas eu digo sempre, de 1 aos 14 anos, aos 13 anos e meio, aos 14 anos, eu tive dentro da igreja.
Provavelmente igual Moisés, conhecia tudo de Deus, escola dominical, textual, sabia texto bíblico da igreja, mas aos 14 anos eu precisei ter um encontro com Jesus. Esse encontro foi um encontro drástico, radical na minha vida. Eu precisava ter um encontro com Jesus para mudar o Marcos de 1 a 14 anos. E esse encontro muda a vida de Moisés, transforma a vida dele completamente. Isso é um desenvolvimento na fé. E a minha pergunta é: onde você está no desenvolvimento espiritual? Você já pensou aonde eu estou? Será que ainda tem coisas do mundo que me dá prazer? Será que ainda tem coisas da carne que me dá prazer? Será que o meu jeito de pecar ainda está continuamente em minha vida? O jeito de ser, o jeito de duvidar de Deus, o jeito de não estar firme, o jeito de não conseguir a leitura bíblica sempre mergulhando em Deus, a oração, o jejum, a consagração, as coisas do mundo me atraem, o jeito de ser carnal, nervoso ou nervosa, mentiroso ou mentirosa, fofoqueiro, seja lá como for, o que está? Onde nós estamos? Cada um de nós temos de perguntar. Você ainda está servindo os deuses do Egito, os deuses dessa cultura? Você pode descobrir o nome do seu Deus dominando sua vida, o que está buscando diligentemente? É o seu Deus chamado riqueza? É o seu Deus chamado família? É o seu Deus chamado namorado, namorada? É o seu Deus? Você pode pôr o nome na frente. Quem é o Deus que está tomando conta da sua vida? Eu oro para que Deus agite as nossas fés, possamos ter um encontro e dizer: não, eu não vou mais pecar, eu não quero mais o Egito. Aí, quando você não quer o Egito, Deus aparece a você, o Deus verdadeiro. E pela fé Moisés encontrou Deus e conheceu face a face. Precisamos buscar Deus completamente e dizer: eu quero te encontrar, Deus. Nós fomos criados para Ele, criado por Ele para Ele, e é nele que encontramos satisfação, é nele que encontramos satisfação. Deus disse em Jeremias 29, 12 e 14, é um texto em que ele diz bem claro, muito claro para todos nós. Jeremias falando sobre Deus, falando para o povo de Israel, diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. O próximo texto diz: eu deixarei ser encontrado por vocês, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então quanto mais você buscar a Deus, mais você estiver ali, o encontro, Deus vai estar ali esperando vocês, vai estar esperando eu. Ele será encontrado quando você buscá-lo sem reserva. Lembre-se do texto de Hebreus, que é o nosso texto áureo dessa série sobre fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos buscar o Senhor. Então, primeiras vidas precisamos rejeitar o pecado, como Moisés rejeitou o Egito. Segundo ponto, nós precisamos estar pronto, porque Deus vai aparecer para nós quando Ele ver que o pecado já não faz sentido nas nossas vidas. É isso que Ele diz num texto que eu não lembro agora: os seus pecados separam vocês de mim. Os pecados muitas vezes em nossas vidas separam. Quando nós começamos a abandonar, Deus se encontra conosco, Ele nos santifica mais e mais. E aí, terceiro, aprendemos que a fé causou Moisés a partir para uma nova direção. E é tão interessante o texto que nós lemos sobre Moisés, que muitas vezes a gente pensa que as pessoas precisam fazer algo para se tornar melhores diante de Deus. Se você der um cargo para ela, pastor, ela vai ficar firme. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo: pastor, se você dá oportunidade para as pessoas, elas vão ficar firmes na igreja. Se você dá a oportunidade para cantar, para fazer isso, fazer aquilo, entende? Elas vão estar firmes, mas não é isso que vem primeiro. O que vem primeiro é o encontro com Deus, é saber quem ele é, como Moisés fez. Depois Deus chama Moisés para ir libertar o povo de Israel. Deus chama Moisés para ir transformar o povo de Israel, para tirar o povo de Israel do Egito. E aí Moisés vai, porque Moisés vai com uma fé. Eu não tenho tempo para explorar toda a vida de Moisés, porque ela é muito grande. A história é contada no livro de Êxodo, você pode estar lendo. Para mim, a forte mais significativa da aventura foi a adoração. A partir do momento que Moisés está diante de Faraó, ele leva o povo de Israel do Egito,
E aí ele leva para uma terra prometida. Ele tinha um foco: nós vamos a uma terra prometida. E a Bíblia diz que ele olhou no monte Nebo e olhou para a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, é outro assunto que eu não posso estender aqui. Mas a Bíblia diz que uma certa vez Deus disse para ele: Moisés, fala com a rocha vai sair água. Moisés vai e bate na rocha em vez de falar com a rocha, porque ele estava bravo com o povo, ou seja, o temperamento de Moisés era um temperamento explosivo. E ele bate na rocha e briga com o povo, e Deus disse: você não vai entrar na terra prometida, mas você vai subir ali e você vai ver a terra prometida. E Moisés sobe e vê a terra prometida. Sua viagem parecia muitas vezes interminável, porque aquele povo andou 40 anos no deserto, foi desviado por vários motivos. Ele próprio cresceu intencionalmente, perdeu o plano de Deus mais do que uma vez, a direção do que Deus estava dizendo, mas ele ficou olhando para a promessa que ele disse: o povo vai entrar ali, a terra prometida. O foco dele era aquilo. Entendimento de que o mundo não presta, entendimento de quem é Deus, entendimento de que tem uma terra prometida. A fé é dessa maneira. A fé do crente é assim. A terra prometida de Moisés para nós é os céus, é a vida eterna, no céu com o Pai. O destino final do crente é este. Todo crente ele tem que saber que ele tem que abandonar o Egito, em que Faraó, que é uma ilustração de Satanás, que domina o Egito. Faraó domina o Egito, é o imperador, é o rei do Egito. Satanás é deste mundo. O crente precisa abandonar o Egito, e ele precisa ter um encontro com Deus, e quando ele tem um encontro com Deus, ele tem no coração dele uma realidade que dá uma vida eterna. Há uma terra prometida para morar. Tudo aqui é passageiro. Qual é o seu destino final? Você tem o céu à vista? Muitos de nós já esqueceu dos céus. Não é que queremos ir para o inferno. Quem em sã consciência quer ir para o inferno? A não ser uns meninos que eu vi esses dias num vídeo, dizendo que o amigo foi para o inferno, ele quer ir para o inferno. Eu falei assim: tá aí, você não sabe o que é o inferno para você desejar ir para lá. Isso é ignorância. Mas estamos definidos para o céu, nossa verdadeira casa. Volta comigo no capítulo 11 de Hebreus, versículo 13 e 16. Hebreus 13 e 16 fala algo muito interessante. Hebreus 11, 13 e 16 nós vamos estar lendo. Diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifício. 14, não, volta lá, 11, 13, 14, 15, 16, 13 e 11, desculpa, capítulo 11, versículo 13, todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, viram-nas de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar seu único filho. Ou seja, todos eles tinham uma visão de uma terra. 1 Pedro 2 e 11, não precisa colocar, diz: amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, nós somos peregrinos nessa terra, tudo vai passar. Por isso que o crente, ele sai do Egito, abandona as coisas do mundo, tem uma experiência com Deus, e ele sabe que ele vai para os céus. Existe um céu e um inferno, queira ou não queira. A maior tristeza é quando eu ouço de alguém que está amando, está neste mundo, nos seus pecados, o meu coração dói. Quando fala de alguém que está em pecado, o meu coração dói. Por quê? Porque o inferno é real.
E essas pessoas vão para o inferno. Então eu tenho de sentir uma dor pela tristeza de saber que elas escolheram este mundo. Por quê? Porque eu, na minha mente, no meu consciência, eu quando conheço a Deus, eu sei que eu não sou deste lugar. Sou peregrino. Quando eu era criança, parecia que a igreja cantava mais hinos. E conversávamos mais sobre o céu do que fazemos agora. Cantava música, céu, lindo céu. Caminhando voo para Canaã. Glória a Deus. Caminhando voo para Canaã. Vencendo vem Jesus. E eu posso dizer honestamente que, embora parece que são músicas que hoje já não fazem sentido, elas definiram minha mente, numa certeza de que me ajudou a entender que nós somos passageiros nessa terra. Eu ainda estou no caminho para minha casa, e o céu certamente mais doce do que tudo. Pela fé eu já posso começar a antecipar as coisas do céu, já pensar de relacionamentos perfeitos que nunca desapontam, de impecabilidade, de onde nenhuma culpa açoita minha mente, de amor sem fim, onde não existe crueldade, de adoração sem limite, de profundo e íntimo conhecimento de Deus, sem nenhuma dúvida. Você pela fé já visou a sua vida nessa nova casa chamada os céus? Será que nós estamos vivendo uma vida nessa terra, esquecendo de tudo que... Por isso que muitas músicas evangélicas hoje te faz prender nessa terra. Mas biblicamente nós não somos dessa terra mais quando aceitamos a Cristo. Nosso nome está escrito no livro da vida, somos filhos de Deus. E o próprio Jesus diz, vou vos preparar lugar. E a nossa fé continua uma fé de que existe uma terra prometida, que é a vida eterna com o nosso Deus. E o crente, ele sai do Egito para essa terra prometida. Ele sai do mundo de pecado para viver num mundo que não haverá pecado. Ele sai do mundo de dor para um lugar que não haverá dor, para um mundo de doença, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais tristeza, onde viveremos eternamente com o nosso Deus. Esse é o processo do crente. Sai do Egito, encontra Deus e diz, eu quero morar com o Senhor. Larga o Egito e encontra Deus e diz, eu não quero nunca mais estar longe do Senhor. Um novo céu, uma nova terra. Esse é o processo. Finalmente, mais uma observação sobre a fé de Moisés. A fé causou a Moisés uma confiança na palavra salvadora de Deus. O versículo 28 de Hebreus 11, o versículo 28, ele é bem claro, quando ele trabalha em nós. Ele diz no versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos do israelita. Se você está familiarizado com essa história, vai se lembrar das pragas. E é bem claro que muitos estudos mostram que todas aquelas pragas atingiu um deus do Egito. E a 10ª praga, o último deus do Egito era o filho de Faraó, era considerado um deus. Deus enviou todas as pragas e Faraó não queria libertar o povo de Israel. Uma por uma Deus foi mostrando sua superioridade sobre os deuses do Egito. Deus enviou pragas de rã, piolhos, mosca, granizo, gafanhoto, trevas. Cada uma dessas pragas trouxe miséria sobre o Egito, mas o seu rei não se curvava à vontade de Deus. Finalmente, depois de um ano cheio de lidar com dureza do coração de Faraó, Deus disse a Moisés que ele estava enviando uma praga de morte em todo o Egito. O filho primogênito em cada agregado de família morreria, exceto por aquelas casas onde o sangue do cordeiro sacrificial fosse colocado nas laterais. Precisava matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais e estar dentro da casa. Dentro da casa. E Êxodo 12 registra o comando completo de Deus, seu rosto. Este é um exercício ridículo. Como assim? Como é que o sangue de um cordeiro protege uma casa? O que Moisés está dizendo para nós? Isso é interessante, que tem ouvido falar de um anjo da morte, um anjo de morte deslocar sobre a terra. Moisés, porém, acreditou no que Deus disse e disse ao povo, acredita nisto,
Aqueles que acreditaram, obedeceram, foram poupados da maldição. E o anjo veio, e o fôlego de vida foi tirado de todos os primogênitos. E o filho do faraó, o primogênito, foi tirado o fôlego. Menos aqueles que puseram o sangue do cordeiro no umbral da porta. E essa mesma imagem vem sobre nós. Jesus é o cordeiro pascual. Jesus é considerado esse cordeiro. Sua vida foi dada, seu sangue foi derramado para que sejamos poupados da maldição da morte espiritual. No fim de tudo, as pessoas passarão um anjo da morte, e todas essas pessoas estarão condenadas ao inferno, à segunda morte, ao lago de fogo. Todas estarão neste lugar. Mas aqueles que têm Jesus Cristo e o sangue dele na vida deles, no umbral do coração, das portas dos corações, e que foi purificado por esse sangue, não terá a morte. Por isso que Jesus diz em Mateus, em João 11, crê em mim e viverás, ainda que morra, viverás. Temos de tentar ganhar um lugar nessa graça de Deus. Alguns de nós preferimos confiar em nossa bondade, mas Deus já deu o cordeiro dele para nós. Deus já deu o cordeiro para a nossa proteção. Deus sempre dá o passo primeiro para a humanidade. A humanidade não consegue muitas vezes tomar, Deus toma a decisão para abençoá-los. E pela fé Moisés creu na palavra de Deus. Esse é um passo importante na fé de Moisés, que ele acreditou em todos os processos de Deus. Desde a sua revelação, aonde ele estava lá com as ovelhas do seu sogro, até tudo que Deus passou para ele. Você acredita na palavra de Deus? É importante isso, porque nenhum crente tem uma fé crescente se ele não estiver na palavra como Moisés teve. Pela fé Deus deu o decálogo, os 10 mandamentos para Moisés. Pela fé Deus direcionou Moisés e todo o povo dele. A mensagem da cruz muitas vezes parece ridícula para as pessoas, mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, 18 ao 22. 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 1, 18 ao 22, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, sabe, onde está o mestre da lei, onde está o filósofo dessa terra? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu? Por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, grandes, só até o 21. O que acontece? Se você falar para as pessoas que você vai morar no novo céu, é loucura. Você falar que precisa de Jesus, de olhar para a cruz, é loucura. Para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus, que a fé que temos hoje possa tomar posse do que é verdade. A fé de Moisés fez com que ele encontrasse uma nova identidade. Com o povo de Deus descobrisse a verdadeira natureza de Deus e conhecê-lo intimamente. Estabelecer uma nova casa, encontrasse a graça de Deus na hora do julgamento. E quanto a nós? Será que a nossa fé está crescendo cada dia? Quanto a nós, será que estamos desenvolvendo a nossa fé? Então, a primeira coisa, precisamos aceitar a viver uma vida cristã de verdade. Então, aprendemos hoje que precisamos rejeitar o Egito, as coisas do Egito, para viver a nossa fé verdadeira, para realmente encontrarmos Deus. Entendemos hoje que precisamos saber que Deus quer ter uma intimidade conosco de verdade. Ele quer aparecer para nós. Ele quer aparecer para nós. Ele quer que nós entendamos que não estamos sozinhos, que Ele é Pai e que Ele quer vir ao nosso encontro, quer ter intimidade conosco. Ele quer isso para nós. E entendemos que fazer o propósito de Deus nessa terra precisa de Deus, para mais pessoas irem para a terra prometida, para libertarmos as pessoas do Egito. Venha o Cordeiro que limpa-nos dos pecados, aquele que nos salva para uma terra prometida. Precisamos de Deus e precisamos ansiar por uma terra prometida.
Precisamos pensar que o céu é verdadeiro e vivemos essa fé. E ansiarmos por isso, senão as coisas desse mundo continuam nos prendendo. Não estou dizendo para você não deixar de viver, mas sempre com a mente nos céus, sempre com a gratidão de que um dia tudo vai acabar. Virá dias terríveis? Não sei. Virá dias piores do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial? Não sei. Não sei o que acontecerá com o mundo, mas o que eu sei, certeza que eu tenho, que tudo aqui é passageiro. Sou peregrino nessa terra. O cristão, ele é peregrino nessa terra. Há uns céus para nós estarmos, há uma vida eterna, há um lugar onde nós vamos morar, há um lugar eterno com Deus, e é isso que é importante. Amém? Deus em Cristo possa ajudar-nos nesse processo de uma fé crescente, e possamos realmente vivermos uma fé crescente, onde abandonamos tudo, encontramos Deus, e aí moramos eternamente com Ele. Não existe outro processo. O próprio Jesus não ensinou outro processo, Ele ensinou o mesmo processo, e todo cristão precisa passar pelo mesmo processo. Os apóstolos viveram o mesmo processo, a igreja cristã primitiva viveram o mesmo processo, e a igreja vem vivendo o mesmo processo. É o mesmo processo, desligar-se do mundo, ter uma intimidade com Deus e morar nos céus na vida eterna. Desligar do mundo, ter uma intimidade com Deus e viver na eternidade com Ele. Desligar do mundo, viver com Deus e eternidade com Ele. Esse é o processo de uma fé crescente, e essa foi a fé de Moisés. Amém? Vamos louvar o Senhor.